Este podcast é uma gentileza de Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. Olá, sejam muito bem-vindos ao 27º Domingo do Tempo Comum, 2 de outubro de 2022. Se a gente tivesse mesmo fé, tudo seria muito diferente. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Amém. Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os discípulos percebem que não é fácil ter as atitudes que Jesus acaba de pedir: atenção aos pequeninos e reconciliação com os irmãos mais fracos da comunidade. E isso com muita fé. Não apenas fé em Deus, mas também fé na possibilidade de recuperação do irmão e da irmã. Para isso, eles vão até Jesus e fazem o pedido: aumenta a nossa fé. Jesus responde: se tiveres fé como um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: jogue-se no mar, e ela se jogará. Esta declaração de Jesus levanta duas questões. Primeiro, será que ele quer dar a entender que os apóstolos não têm fé tão grande quanto um grão de mostarda? A comparação usada por Jesus é forte e insinuante. Um grão de mostarda é muito pequeno, muito parecido com a pequenez dos discípulos, quase uma poeira. Mas para a fé, eles podem se tornar fortes, mais fortes que a montanha ou o mar. Se Jesus falasse hoje, ele diria: se você tivesse fé do tamanho de um átomo, você explodiria esta montanha. Ou seja, apesar da dificuldade que acarreta a reconciliação entre irmãos e irmãs, é possível, pois a fé consegue realizar o que parece impossível. Sem o eixo central da fé, o relacionamento rompido não se recompõe e a comunidade que Jesus deseja não se realiza. A nossa fé deve levar-nos ao ponto de podermos mover a montanha de preconceitos de dentro de nós e lançá-la no mar. Segundo, será que Jesus, com essa afirmação, quis se referir à fé em Deus ou à fé na possibilidade de recuperação dos irmãos mais fracos? Principalmente, as referências são para os dois. Então, assim como o amor de Deus se concretiza no amor ao próximo, também a fé em Deus deve se concretizar na fé para com os irmãos, na reconciliação e no perdão até 70 vezes 7, como está no capítulo 18 de Mateus. A fé é o controle remoto do poder de Deus, que age e se revela na renovada relação humana vivida em comunidade.
Para ensinar que na vida da comunidade cada um deve ser desapegado de si mesmo, Jesus usa o exemplo do escravo. Naquela época, o escravo não podia merecer nada. O patrão, duro e exigente, só lhe pedia o serviço. Ele não costumava agradecer. Diante de Deus, somos como um escravo diante do seu Senhor. Pode parecer estranho que Jesus use esse exemplo duro, tirado da vida social injusta do seu tempo, para descrever nossa relação com a comunidade. Isso também acontece em outra ocasião, quando ele compara a vida do reino à de um ladrão. O que importa é o termo de comparação. Deus vem como ladrão, sem avisar primeiro, quando menos esperamos. Como um escravo diante do seu senhor, assim não podemos e não devemos obter méritos diante dos irmãos e irmãs da comunidade. Jesus transpõe este exemplo para a vida em comunidade. Como um escravo diante do seu senhor, assim deve ser nosso comportamento na comunidade. Não devemos fazer coisas para merecer apoio, aprovação, promoção ou até louvor, mas simplesmente para mostrar que pertencemos a Deus. Você também, quando tiver feito tudo o que lhe foi ordenado, diga: somos servos inúteis. Fizemos o que tínhamos que fazer. Diante de Deus, não merecemos nada. Tudo que recebemos, não merecemos. Vivemos graças ao amor gratuito de Deus. E hoje a igreja celebra os santos anjos da guarda. O anjo da guarda nos ampara e nos defende dos perigos na nossa vida terrena. No Salmo 90 nós podemos ler o seguinte: porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Em um dos seus textos, São Francisco de Sales esclarece que a tarefa dos anjos é levar as nossas orações à bondade misericordiosa do Altíssimo e de nos informar se elas foram atendidas. Desta forma, as graças que recebemos nos são dadas por Deus, que é o princípio e o fim da nossa vida, e os mensageiros dessas graças são os anjos. A devoção dos anjos é muito antiga, ganhando maior vigor na Idade Média. Foi nesta época que surgiu a ideia de representá-los com asas. Interessante notar que quando somos crianças, somos convidados a rezar pelos anjos da guarda, costume que fica esquecido entre os adultos. Mas é bom notar que a presença dos anjos de Deus acompanha também a vida dos homens e mulheres na vida adulta. Esta celebração, especialmente dedicada aos anjos da guarda, começou na Espanha, no final do ano 400, propagando-se por toda a Europa em poucos séculos. O dia 2 de outubro foi fixado em 1670 pelo Papa Clemente X. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina, agora e sempre. Amém. Por intercessão dos santos anjos da guarda, dos nossos anjos da guarda, nessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã.